Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos iniciar uma playlist, mais uma playlist. Nossa, o canal tá cheio de playlist, não perde seu tempo. Você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo? Dá uma olhada em todas as playlists que a gente tem, tudo separadinho direitinho. E essa é mais uma, falando sobre Exu, Orixá Exu e os Exus de trabalho, tá? Então, assim, para que a gente possa aí tirar mais um pouco, né, do preconceito que está muito no mundo sobre Exu, a gente vai começar dizendo um pouquinho, né, sobre tudo que a gente tem notícia, sobre Orixá Exu, sobre os Exus de trabalho, tipos de atuação, tudo isso. Perguntas podem ir fazendo, comentário, né, sobre isso, aquilo, a gente vai procurando trazer. Vamos deixar essa playlist bem livre, sem seguir um livro em si, tá? Eu tenho 2 livros que eu vou seguir, Orixá Exu, o livro de Exu, ou então os arquétipos da Umbanda, mas não importa, a gente vai por temas e não sequência de livro, tá bom? Então vamos lá. Os Exus na Umbanda, vamos falar sobre isso, né? Porque abordar os Exus na Umbanda é algo delicado demais, porque no inconsciente de muitos, eles personificam o negativo, o terrível, o demônio, né? O inferno. Na África, Exu é um orixá e seu culto difere muito da forma como são entendidos e tratados os que aqui incorporam em seus médios e dão passes e consultas. Lá, né, Exu é o mensageiro que leva os pedidos das pessoas até os outros orixás e traz as respostas. Ele sempre é o primeiro a ser servido e a ser despachado, levando embora todos os problemas e perturbações. É respeitado como um orixá, nunca como um espírito. Ele tem uma forma de ser cultuado e oferendado e tem seus sacerdotes, seu Omo Exu, filhos de Exu. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá, gente? Porque eu não consigo, não sei língua iorubana. Eu vou falar do jeito que está escrito. Quem souber direitinho, me perdoe, tá? Seu Emo Exu, né, filhos de Exu, que o tem em grande estima e o trata com o mesmo respeito que dedica a todos os outros orixás. Quanto à Umbanda, não há culto aos orixás sem a presença de Exu. Mas ele, diferentemente da África, aqui recebeu uma linha à esquerda, por meio da qual os espíritos manifestadores dos seus mistérios podem incorporar em seus médiuns e consultar as pessoas, auxiliando-as nas suas necessidades e dificuldades materiais ou espirituais. Exu, na Umbanda, é uma linha de trabalhos espirituais que se assenta, atua à esquerda dos seus médiuns, tá? Eles precisam, né, ser oferendados, né, algumas vezes no campo de atuação de cada um deles, outras vezes no próprio terreiro mesmo, né? Depende da vertente, depende de como você leva o trabalho aí na sua casa. Porque existem alguns que já defendem, né, que não se fica fazendo mais as entregas na natureza. Outros defendem que somente na natureza devem ser feitos certos trabalhos e oferendas. Então depende da vertente de como é na sua casa. Respeite para que você possa ser respeitado, tá bom? Nem de um jeito tá certo e nem errado, nem do outro jeito que tá certo e tá errado, né? O que importa é a crença, tá bom? Eles precisam, né, ser ofertados, né? A gente tem que criar essa afinização com os nossos Exus, né? Para que a gente possa ter aí esse contato com eles, entendimento, para que dê elementos para que eles possam usar a energia desses elementos em nosso benefício, em nossa proteção, né? Abrindo os nossos caminhos, né? Ajudando a nos defender de eguns, quiumbas, obsessores, espíritos trevosos e assim lá vai. Os nomes deles, né, são simbólicos, indicam seus campos de ações e onde devem ser oferendados, né? Quando assim. Então, alguns são nas matas, nos rios, nas lagoas, na beira do mar, né, na beira dos rios, cemitérios, caminhos, encruzilhadas, pedreiras, né? Depende de
qual o cruzamento que está esse Exu. Por exemplo, Exu Caveira, né? Caveira a gente sabe que está abaixo da terra é Pai Omulu, acima da terra é Pai Obaluaê, que está o cruzeiro das almas, né? Então tudo aquilo que está abaixo da terra é Pai Omulu. Então se diz que Exu Caveira é cruzado, né? Exu é um Exu cruzado com Omulu, tá? Tem essa energia fortíssima aí de Omulu, tá bom? Quando incorporam, são alegres, falantes, galhofeiros, sarcásticos, irônicos e até mesmo chulos, alguns, tá, gente? Nem todo Exu fala palavrão. Às vezes não é nem o Exu, é o médium, sabe? Que tem o palavreado dessa forma, né? Às vezes o Exu é assim, outras vezes não. Por quê? Se tem notícia em estudos, né, depois vocês pesquisem, eu não vou trazer a fundo isso, porque não é algo que a gente vai trabalhar na casa. Existem vertentes que defendem que os palavrões têm fundamento, né? Eu não vou entrar se isso é correto ou se é certo, mas tem Exu que fala palavrão e tem Exu que não fala palavrão. Isso aí depende da vertente, depende do médium, depende da incorporação, se ela está sendo anímica ou se não está sendo anímica, depende de vários fatores. Então, é do jeito que é na sua casa, você está certo, você não está errado, tá bom? Então, respeitemos. Sempre estão dispostos a ajudar quem os procura e, no mínimo, esperam ser presenteados com uma oferenda simbólica. Marafo, charuto, velas pretas, né? E no máximo receber um ebó completo, né? Que é uma oferenda completa, com tudo ali, tudo aquele, né? Um padê, tudo completo, né? Que o Exu vai utilizar energeticamente ali. Seus nomes variam desde nomes dados a pessoas, né? Tipo João Caveira, e tem Exu Caveira. Tem Tata Caveira, né? Que é um espírito mais de um arquétipo mais envelhecido, tá bom? Até nomes indígenas, Marabá, Jiboia, tem aí Exu Jiboia, Exu Marabá, Exu Arranca-Toco, Exu Marambaia, Exu Cipó, Exu Folha Seca, né? Então aí depende, então tem aí esse entrecruzamento, tá? Todos são espíritos que já viveram na Terra, têm sua história e se tornam Exus a duras penas, pois é sob a irradiação do Orixá Exu que estão evoluindo e servindo a lei maior, tá? São amigos dos seus amigos e sempre estão dispostos a ajudar os necessitados. São Exu de lei, Exu de trabalho, não Exu que faz o mal, tá, gente? Exu de trabalho mesmo, Exu de lei, aquele que vem para prestar caridade, tá? Gostam de beber um marafo e de fumar um bom charuto, além de serem servidos com uma saborosa e apimentada farofa com carnes ou miúdos de frango, né? Isso nas oferendas, tá bom? Lembrando que o marafo, o fumo, a cachaça, ela é como um limpador energético, tá? Porque todo Exu, ele traz uma energia bem densa, né? Por conta da área de atuação dele. Então, isso pode prejudicar o médium. Então, a cachaça é para isso, ela é bebida para isso, para limpar o médium, né? Para descarregar o médium. E o charuto também é usado para isso, para quebrar larvas e vibriões espirituais. É na defesa do seu médium. Então, portanto, Exu não precisa ficar bebendo a ponto de seu médium depois ficar tonto depois da incorporação. Porque aí talvez não foi nem, se aconteceu isso, não foi nem o Exu que bebeu, foi o médium que bebeu e não se deu conta, entendeu? Então, assim, tem problema de animismo aí, tá? Tem que ter muita vigilância em relação a isso, né? Existem pessoas que falam, meu Exu, ele bebe 2 garrafas de cachaça. E ele precisa disso, será? Né? Vamos ver? Então, assim, você responde, né? Toda pessoa que incorpora, ela sabe o processo que ela está vivenciando. Então, ela melhor do que ninguém vai saber explicar, tá? Eu não estou aqui para julgar, só para que vocês vejam
e traga aí um esclarecimento para que você possa refletir, tá bom? Então, assim, são espíritos bem terra e atuam com grande poder de realização nos casos de demandas ou magias negativas de relacionamentos e profissionais. Então, para cortar essas magias negativas, tá? Então, eles trabalham e atuam muito nesse processo em prol da caridade. Entendendo-os, com eles não temos problemas ou dificuldades de convívio, tá? Cada médium tem um Exu guardião e um Exu de trabalho. O Exu guardião é ligado ao orixá do médium e o Exu de trabalhos espirituais é ligado ao guia-chefe ou ao mentor dos seus trabalhos, né? E isso em algumas casas, tá, gente? Eu já vi em casas que o orixá guardião ali, né? Ele está muito presente, essa força está muito presente, mas indifere disso daqui. Essa visão é de Rubens Saraceni na Umbanda Sagrada, né? Existe a Umbanda de raiz antiga que antigamente não tinha certas ligações, né? Alguns até têm, outros ainda não. Então depende da vertente de cada um, tá? Torno a dizer, vamos respeitar, né, a visão, a vertente do outro, tá bom? Então, assim, tudo é uma questão de entendimento e de bom senso, pois médiuns mal orientados ou mal doutrinados dão vazão aos seus recalques ou sentimentos íntimos negativos. E aí o seu Exu torna-se grosseiro, chulo e desrespeitoso. Então, assim, quando o médium já tem esse costume de ficar falando palavrão e tal, acaba que na hora ali da incorporação, o que pode acontecer? O Exu tá ali, tá incorporado, tá no trabalho e tal, mas o médium se faz muito presente e acaba saindo muito palavrão, muita coisa assim. Tem muita coisa da cabeça do médium e tem coisa que não é do médium, né? Tem coisa que acaba que o Exu pode vir a utilizar, né? Mas depende da vertente da sua casa. Não estou aqui para julgar ninguém, tá bom? Então, existem casos e casos. Você, melhor do que ninguém, vai saber qual que é o seu, tá bom? Então, assim, com os médios bem doutrinados e preparados, Exu não deixa de ser o que é, mas o é de uma forma agradável e respeitosa, tá? Para que entendam como é o Exu de Umbanda, né? Então, mais à frente, a gente vai estar estudando um pouco mais sobre isso, sobre toda essa questão, né, de forma assim, sem criar críticas, sem criar nenhum problema que traga aí preconceito mais ainda dentro da nossa religião de Umbanda. Sobretudo, eu acho que quando se trata de estudar Exu, a gente vai estar estudando vertentes diferentes. A gente vai estar estudando formas de tocar o trabalho numa casa que é diferente de formas de tocar o trabalho na outra casa. Existem casas que são trazem muita herança do candomblé. Já outras já não trazem tanta herança do candomblé, né? Os Exus, eles começaram a trabalhar com aquele tiozinho ali, né? Igual no meu caso, o meu falecido tio, né? Irmão da minha avó, ele que era a base de Umbanda na nossa família. Então ele tinha a mesinha dele, depois aumentou a mesinha quando a minha mãe foi começar a trabalhar junto com ele, né? E aí ele alugou uma casa, ele já deixou um quarto ali para montar o terreiro. Ele tinha os fundamentos dele, ele tinha o assentamento dele, era coisa simples e ele viveu muito. Ele trabalhou muito, né, com todas as entidades dele, prestando muita caridade, né? Então ele não tinha esse fundamento de saber disso, de orixá daquilo, de mais não sei o que, de ligação do Exu com o orixá tal. Não tinha esse processo, mas a espiritualidade dele vinha, né? Praticou muita caridade, praticou muita cura. Minha mãe é uma prova viva dos processos de cura que aconteceram, né? No terreiro dele, dentro do quartinho ali, entendeu? Então, assim, é muita bênção a gente conseguir entender que a Umbanda, ela surgiu não só através do Zélio Fernandino, né, de Moraes, mas a Umbanda, ela surgiu, assim como o Espiritismo, pessoas ali incorporando, sabe?
várias pessoas incorporando no planeta aí, processos de incorporação acontecendo. Ela surgiu do plano espiritual para o físico e não do físico para o espiritual através de uma única pessoa, né? Assim como a espiritualidade trouxe o conhecimento da doutrina espírita através de vários médiuns, né? Estudem essa parte da doutrina espírita. Kardec recebeu correspondência de vários médiuns, né? Era uma médium X, a outra Y, e tudo falava a mesma linguagem, né? Assim também a Umbanda, sabe? Assim também a Umbanda cresceu. O meu tio, se estivesse hoje, ele estaria com mais de 120 anos aí. Então a gente vai imaginar, né? Quanto tempo tem isso, né? Vamos voltar atrás no processo da Umbanda. Então, eu acho que é errado a gente pensar que a Umbanda surgiu através de uma única pessoa primeiro para depois ir se disseminando, né? Eu acho que ela surgiu num contexto mais amplo, né? Existem várias pessoas encarnadas nesse planeta, várias pessoas que encarnaram nesse planeta naquela época, né? Então, tem muito conhecimento de Umbanda, com pessoas idosas aí até hoje, com mais de 100 anos, que trazem a Umbanda de uma forma simples e respeitosa, às vezes sem tantos rituais, mas de uma forma que traz a fé de um jeito que ela é sublime, ela é enorme. Então é isso, gente. Falamos um pouquinho sobre Exu, falamos um pouquinho aí sobre esse surgimento, esse entendimento de Exu na Umbanda, né? E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais e assim a gente vai dando prosseguimento aí nessa playlist. Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe. Axé.